Olá a todos, sejam bem-vindos à Resistência. E se voltarmos à Antiguidade, veremos que as nações e povos existentes possuíam uma cultura totalmente integrada com a religião. E devido a esses povos terem diversos deuses com exigências específicas para agradá-los, a moral e a lei desses povos acabava sendo inconstante e deturpada, visto que os mesmos não tinham a consciência do que era bom e do que era o mal, de modo que o assassinato, as relações íntimas com animais, bacanais, as guerras e a violação dos pequeninos eram vistas como coisas normais, desde que fossem em homenagem aos deuses que cultuavam. Através do testemunho de Yahusha, Jesus, muitas nações puderam ter o conhecimento ético e moral que antes era exclusivo apenas do povo hebreu. Através da pregação do Evangelho acerca da salvação por intermédio de Yahusha, Jesus, muitos povos foram convertidos. E isso mudou o mundo, e os povos que outrora eram perdidos moralmente passaram a ter consciência do bem e do mal. Porém, há algumas décadas, vemos uma grande força sendo feita para destruir tudo aquilo que o cristianismo construiu ao longo desses 2000 anos. Vemos um levantar de autoridades respeitadas mundialmente, fazendo uma força para trazer os costumes dos povos antigos para os dias de hoje, utilizando como meio pautas ligadas à inclusão, ou seja, estão utilizando grupos específicos como espantalho para torcer a lei. Se há alguém com uma escolha diferente aqui no canal, saiba que eles estão usando a sua causa para torcer as leis e legalizar coisas que serão atribuídas ao seu movimento. Sob a alegação de combate à AIDS, ONU quer descriminalizar a violação de menores, a prostituição e drogas. Documento da UNAIDS diz lutar contra a criminalização de condutas sexuais e defende até drogas durante a gestação. Matéria de 28 de abril de 2023. O documento intitulado Os Princípios de 8 de março para uma abordagem baseada nos direitos humanos ao direito penal, proibindo conduta associada ao sexo, à reprodução, ao uso de drogas, HIV, sem-tetos e pobreza das Nações Unidas, sugere nada menos que a descriminalização da violação de menores, da prostituição e uso de drogas até durante a gravidez e, obviamente, o aborto. Nessa palavra, colocaremos a palavra-chave de sacrifício a Moloque. O documento foi publicado em 8 de março, mas os absurdos defendidos ali só fizeram ser notados no site Provida LifeSite News, no último dia 18 de abril. E essa já é a segunda matéria que só tivemos conhecimento por terceiros. Imagine quantas outras pautas não estão escondidas da população. Em uma introdução, o documento diz ter sido oficialmente lançado do Comitê Internacional de Juristas, o ICJ, juntamente com a UNAIDS e o Escritório do Alto Comissário para os Direitos Humanos, com o objetivo de orientar a aplicação do direito internacional para os direitos humanos e direito penal. As causas já haviam sido defendidas de maneira indireta pela entidade, mas raramente alcançaram um grau tão elevado de literalidade. As afirmações são contundentes e deixam qualquer pessoa chocada em ver que uma entidade internacional que tem influência em diversos países e governos defender a completa descriminalização de crimes graves como a violação de menores. O documento se ampara em justificativas alegadas por grupos identitários amplamente financiados por fundações internacionais, trazendo números e estatísticas para embasar suas conclusões. Em 2023, 20 países criminalizaram ou processaram pessoas transgêneros. 67 países ainda criminalizam atividades sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 115 relatam a criminalização do uso de drogas. Mais de 130 criminalizam a exposição, não divulgação, da transmissão do HIV. E mais 150 países criminalizam algum aspecto do trabalho sexual. Um dos juízes é o sul-africano Edwin Cameron,
que agradece a sua experiência gay como norteadora para o trabalho de informação no projeto, com justificativa alegada de combater as iniciativas de criminalização à homossexualidade em países africanos. O documento avança perigosamente contra crianças. Os princípios de 8 de março, como são chamados, estabelecem uma abordagem baseada em direitos humanos, para leis que criminalizam condutas relacionadas a sexo, uso de drogas, HIV, saúde sexual e reprodutiva, falta de moradia e pobreza. O trecho específico mais polêmico é o princípio número 16, que afirma claramente a sugestão de descriminalizar o sexo entre menores. Atenção especial aos textos grifados. Conduta sexual consensual, independentemente do tipo de atividade sexual, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero das pessoas envolvidas ou seu estado civil, não pode ser criminalizada em hipótese alguma. Relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo, bem como relações sexuais consensuais entre sexos diferentes ou relações consensuais com ou entre pessoas trans, não binárias e outras pessoas de gênero diverso, ou fora do casamento, seja pré-matrimonial ou extraconjugal, podem, portanto, nunca ser criminalizado. No que diz respeito à aplicação da lei penal, qualquer idade mínima prescrita de consentimento para o sexo deve ser aplicada de forma não discriminatória. A aplicação não pode estar vinculada ao sexo dos participantes ou à idade de consentimento para o casamento. Além disso, a conduta sexual envolvendo pessoas abaixo da idade mínima de consentimento para o sexo, prescrita domesticamente, pode ser consensual de fato, se não for legalmente. Nesse contexto, a aplicação da lei penal deve definir direitos e a capacidade do menor de 18 anos de tomar decisões sobre o envolvimento em conduta sexual consensual, em seu direito de ser ouvido em assuntos que lhe dizem respeito. Olha esse absurdo. No princípio 17, o relatório também pedia a descriminalização da prostituição. A troca de serviços sexuais consentidos entre adultos por dinheiro, bem como bens ou serviços e a comunicação com outro sobre anunciar uma oferta ou compartilhar instalações com outro para fins de troca de serviços sexuais entre adultos consentidos por dinheiro, bens como serviços, seja em público ou em privado, não pode ser criminalizado, ausente de coação, força, abuso de autoridade ou fraude. Já no princípio 20, admite a recomendação expressa para que se proíba as leis penais dos países de punir o uso de drogas, a posse ou a compra ou cultivo para o uso pessoal, incluindo aí o uso por menores de 18 anos ou até mesmo de gestantes. De acordo com o relatório, as pessoas também devem usar drogas e fazer cirurgias transgêneros, consideradas perigosas, além de cometer o sacrifício a Moloque, de acordo com o sistema penal do país. Quanto ao sacrifício a Moloque, o princípio 15 sugere que não se criminalize o interrompimento da vida do bebê ao longo de todo o período gestacional, retirando totalmente a prática da esfera criminal. O sacrifício a Moloque deve ser totalmente excluído do alcance da lei criminal, inclusive fazer, ajudar ou auxiliar ou fornecer o sacrifício a Moloque, medicamentos ou serviços relacionados ao sacrifício a Moloque, ou fornecer informações relacionadas ao sacrifício a Moloque, com base em evidências. O documento certamente será usado por entidades e ONGs pelo mundo, que se valerão da autoridade pelas Nações Unidas para implementar mudanças nas legislações de seus países, ou, como vem sendo usual, motivar e fundamentar decisões judiciais das Cortes Supremas para modificar os ordenamentos pela via da jurisprudência, ou seja, através dos Supremos Tribunais. Jurista brasileiro e financiamento. Um dos signatários do relatório é o brasileiro Belisário dos Santos Júnior, pertencente ao Conselho Administrativo da ONG britânica do artigo 19, que tem atuação no Brasil e em vários outros países, e é financiada pela Open Society Foundation, do bilionário financiador da extrema-esquerda George Soros. Belisário também já foi secretário da Justiça de São Paulo e ativista de direitos humanos desde os anos 70. A UNAIDS já esteve no centro de um escândalo de assédio sexual envolvendo um brasileiro. Em 2018, o brasileiro Luiz Loures, vice-diretor executivo da entidade, ficou no centro de investigação de assédio na agência da ONU, que levou ativistas a articularem uma retirada do cargo, conforme a reportagem do Estadão na época. A entidade já recebeu patrocínio do bilionário George Soros,
entusiastas da descriminalização de todas as drogas. Em 2020, a UNAIDS recebeu $750 mil da Foundation to Promote Open Society, uma das entidades de Soros, em acordo para 20 países. Aqui encerra a matéria. E embora seja uma matéria muito boa e difícil de encontrar nos dias de hoje, ela é relativamente rasa acerca do assunto tratado no documento, que vai muito mais além do que o mencionado. E podemos encontrar coisas piores que essas no documento, que traduzimos e disponibilizamos no nosso canal do Telegram. Particularmente, vemos pessoas que partilham da nossa fé apreensivas até mesmo em relação a identificar-se como cristão. De fato, alguns até confessam a fé no Messias, mas no que se diz respeito à conduta ética e moral, a grande maioria permanece calada. Isso porque chegamos no ponto em que afirmar ser cristão ou seguir as Escrituras é um sinônimo de ser alguém mau, alguém preconceituoso, tóxico, fóbico, machista. Com isso, buscam automaticamente nos confrontar, nos colocar contra a parede em uma situação delicada, onde de qualquer forma seremos odiados. Entenda que este mundo jaz no maligno. Todo sistema secular que faz este mundo girar é e sempre foi controlado por entidades malignas, que usam homens poderosos como marionetes. Vemos um despertar do mal tão grande ultimamente, porque eles sabem que falta pouco tempo para eles. Eles sabem que o destino deles é o Lago de Fogo. É por isso mesmo que eles utilizam de todos os meios para seduzir os homens. Por isso, revesti-vos de toda a armadura do Criador, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Novamente, eu te convido a se levantar e lutar, não com o uso da violência, visto que é tudo o que eles querem, motivos para nos criminalizar. Me refiro a não termos vergonha de afirmarmos nossa posição, a não termos medo de dizer o que é certo e errado, a não termos vergonha de pregar o Evangelho como ele é. Foi o próprio Messias quem disse. Portanto, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua glória, e na presença do seu Pai e dos santos anjos. Ainda que todas as nações estejam unidas contra nós, devemos permanecer firmes, devemos defender nossas famílias das armadilhas do inimigo. Perante a tudo o que foi dito neste documento, e nos outros que foram expostos, e nos outros que virão, e as ideologias e leis que estão sendo criadas a favor do mal, que a nossa resposta seja: eu e a minha casa serviremos ao Criador. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Compartilhe com os seus amigos e familiares, para que eles também entendam que não se trata de ódio, mas sim de preservação. Preservação da nossa fé, preservação da inocência dos pequeninos e de todos aqueles que querem viver dignamente enquanto estiverem aqui na Terra. Que o Criador proteja cada um de vocês. Até a próxima.